Cletus Kasady é um assassino serial. O simbionte vermelho, filho do Venom, é uma máquina de matar. Juntou os dois, a gente tem o Carnificina, um dos inimigos mais violentos que o Homem-Aranha já enfrentou, já teve na história dele. Cletus Kasady e o simbionte pareciam feitos um pro outro, né? A gente já viu, inclusive nos cinemas. Só que a fila andou, galera. O simbionte ganhou vida própria, não precisa mais de hospedeiro, tá aprontando por aí. E o psicopata? Cletus Kasady também tá com vida nova. São novos poderes ainda mais sinistros. Você vai entender tudo aqui nesse vídeo. De onde que vieram esses poderes? Por que ele se separou do Carnificina? Eu vou explicar tudo agora. Vamos lá. Inés Trunks, Peter aqui. Galera, quando o Venom surgiu nas revistas, tipo, ele era mal como Pica-Pau. O Venom original, ele precisava consumir cérebros humanos. Tipo, o monstro era um devorador de pessoas sinistraço. Mesmo assim, ele foi ganhando público, né? Aí, com o Venom ganhando fãs, a Marvel foi suavizando o personagem. Tipo, de vilão monstruoso pra vilão Nutella, né? Depois pra anti-herói, e agora é herói completo, ok? Ele não é mais anti-herói, não, ele é herói. Só que a ideia original do Venom era muito boa. Era uma criatura alienígena gosmenta assassina. Foi aí que o roteirista David Michelinie e o desenhista Mark Bagley, eles criaram o Carnificina em 1992. O Carnificina ele surgiu exatamente para isso, né? Para aproveitar o conceito do simbionte e explorar o lado mais brutal da coisa toda sem atrapalhar o Venom. Porque o Venom foi para esse lado, né? O Venom, teoricamente, iria para esse lado. A galera já tava tomando audiência nessa época, já nos anos 90. Então a gente precisava, quer dizer, eles precisavam manter um simbionte do mal, com aquela cara, fazendo jus àquela cara monstruosa dele. E vou te falar, os caras capricharam demais. Carnificina já foi derrotado várias vezes, mas agora tá pior. Tá em dobro. Bora descobrir o que mudou no vilão. Mas antes comenta aqui embaixo, você gostaria do Cletus Kasady no CM? Peter, mas ele morreu na Sony, lembra que são linhas temporais, um multiverso agora, né? São universos diferentes, seria bacana a gente ter um Carnificina também pro Tom Holland cair em cima, né? Comenta aqui embaixo, tá valendo, vamos lá. Bom, da última vez que o Cletus Kasady e o simbionte dele estavam lá juntos, os dois estavam tentando despertar o Knu do sono milenar dele, né? Foi saga Carnificina Absoluta, que eu cheguei inclusive a trazer aqui no canal anos atrás. Então naquela saga o Carnificina se deu mal. Ou não, né? O vilão acabou sendo assimilado pelo Ed Brock e capotou o Corso, não teve jeito, né? Só que não exatamente. Primeiro, né, ser assimilado era parte do plano do Carnificina. Foi esse processo que enviou o sinal pra despertar o Knu, né, do soninho dele lá. E a gente viu a treta que isso deu, pô. Knu, deus do simbionte, casca grossa demais, King Black. Segundo, nem o simbionte nem o Cletus Kasady morreram pra valer. O simbionte tentou possuir o corpo e a mente do Ed Brock, mas acabou sendo exorcizado, né, por assim dizer. O restinho do simbionte foi jogado no oceano, mas ele voltou. Aí o simbionte possuiu um tubarão e depois foi só trocando de corpo até chegar em Nova York, olha isso. Ele conseguiu chegar em Nova York. Já o Cletus Kasady armou a própria ressurreição. A mente do psicopata ficou guardadinha no coletivo do simbionte. Lembra que o simbionte tinha um coletivo, uma mente coletiva, todo um ambiente coletivo para eles interagirem? Então depois que o Knu rodou, porque o Knu já era, né? O Cletus Kasady transferiu a mente dele para um novo corpo na Terra e ressuscitou como ele era antes. Humano, sem poder nenhum. Mas vida que segue, certo? Tudo que tinha que acontecer era o simbionte encontrar de novo o psicopata e o Carnificina iria ressurgir. Só que não foi assim que rolou. Foi muito pior. O simbionte descobriu que podia muito bem viver sem o Cletus Kasady, só trocando de hospedeiro, né? Como quem troca de roupa, exatamente. Tipo, o hospedeiro pro Carnificina, a partir de agora, passou a ser uma roupa, né? Só que ele que é a roupa, na verdade... Bom, você entendeu. Ao mesmo tempo, esse simbionte, que a gente vai ter que chamar de Carnificina, né? Na falta de nome melhor, porque pra mim ele é o Carnificina, tá procurando se tornar um deus. Ele tá bem perto de conseguir chegar nesse patamar. O bicho saiu da Terra e tá fazendo uma turnê pelos 10 reinos. Carnificina já passou o cerol naqueles elfos de Svartalfheim e passou o rodo nos anões de Nidavellir. Então assim, ele tá matando geral seres que são quase equivalentes aos guardianos, entende? Esse é o patamar do Carnificina agora. É com o patamar que ele atingiu. Mas ok, e o Cletus Kasady? Pra gente entender o que aconteceu com ele, a gente tem que entender que o Tony Stark fez besteira. De novo, né? Eu sei. Toda semana o Tony Stark brinca com o que não pode brincar. Impressionante. Toda semana o cara vai lá e planta a sementinha de algo que vai dar ruim. A gente sabe que o que o cara faz agora, pô, mesmo que seja com boa intenção, vai dar ruim. Impressionante. Não é possível que ninguém bote uma cabeça de força num cara desse. Bom, vamos lá. Durante o ataque do Knu, o Stark ele conseguiu capturar um dos dragões simbiontes. Lembra que eles estavam parasitando até dragões? Esses dragões são tipo a força de elite dos simbiontes. Um dragão ele é capaz de derrotar um deus, por exemplo. E o que Tony Stark fez?
Imagina, né? O cara não pode olhar pra nada nesse universo sem ver uma armadura. O cara pegou o dragão simbionte, misturou com nanotecnologia Extremis e criou a armadura Extrembionte. Por quê? Porque sim, o cara fez. O cara pegou um bagulho cabuloso das trevas, do espaço, né? E misturou com um bagulho cabuloso que já deu problema aqui na Terra e juntou tudo. É cabuloso? Também é cabuloso lá? Tipo, dá ruim aqui? Então junta, né? Vamos ver se vai dar bom. O Tony Stark é assim. O Tony Stark não aprende e adivinha nas mãos de quem for parar a Extrembionte. Nas mãos do Cletus Kasady. Cletus Kasady se fundiu com a parada. Ele agora também tem o poder de enfrentar deuses. Ou seja, antes a gente tinha o Carnificina. Bicho brabo, né? Violento. Pô, mas o Homem-Aranha e o Venom davam conta, né? Dava pro Homem-Aranha e pro Venom. Né? São, tipo, personagens urbanos, digamos assim. Agora o problema se divide em dois. Um Carnificina capaz de destruir mortais e um Cletus Kasady capaz de matar deuses. Quem é que vai resolver essa bagunça agora? Vai sobrar pro Ed Brock. Claro que vai. Só que o Ed Brock tá com outros problemas ainda mais sinistros, né? Com versões dele mesmo do futuro. Não tem ninguém pra segurar o Cletus Kasady e o Carnificina. Ou será que tem? Esses dois vilões estão em rota de colisão. Esses dois que já foram literalmente unha e carne, agora se odeiam. Cletus Kasady quer pegar o Carnificina de porrada e vice-versa. Os dois estão com ódio um do outro. Olha isso, cara. Surreal. A treta vai ser de nível cósmico. Não vai ser lutinha em cidade, não. Cósmico. Além disso, a Marvel promete misturar na briga o Miles Morales, Duende Vermelho e o próprio Homem de Ferro. Vai sair faísca dessa briga aí, galera. Vai ser bom demais. Lógico que eu vou trazer. A Marvel também tá prometendo, tipo, um mega evento com Carnificina pra esse ano. A ideia é soltar o vilão no multiverso com consequências devastadoras. Vai acabar com tudo, né? Eu vou ficar de olho em tudo isso, eu vou trazer pra vocês. Lógico que eu vou trazer pra vocês. Vocês vão acompanhar todas essas sagas aqui, como vocês sempre acompanham. Agora eu quero a sua opinião sincera, ok? Carnificina ficou legal no cinema? A Sony aproveitou bem o vilão ou ficou devendo? Se ia topar ver o Carnificina barbarizando solto no sempre, como eu perguntei, comentem e toca aqui, se inscreve no canal. Você tem que estar inscrito, por quê? Porque essa saga já tá rolando, eu já vou trazer pra vocês agora, já no embalo ler ela. Você não vai querer acompanhar comigo a partir de agora, eu tenho certeza, você vai pirar com o que eu vou trazer aqui, ok? Então se inscreve com o sininho pra você não perder e valeu, até a próxima. Fui!